Fala galera, tudo bem? Fim de jogo, Corinthians 1, Flamengo 1. O Corinthians perde 2 pontos na Neoquímica Arena. Para mim, claramente perde 2 pontos. Poderia ter vencido, deveria ter vencido, porque jogou melhor que o Flamengo de maneira geral, desde o começo do jogo. Em um outro momento o Flamengo pode ter sido melhor, o Corinthians doou o gol dele, doou o gol do Flamengo, né, com aquela saída de bola errada do Hugo. Depois sim, ele teve uma chance ou outra, o Hugo teve que fazer defesa e tudo mais, mas de qualquer maneira o Corinthians poderia sim ter vencido o Flamengo. A arbitragem foi um lance à parte, simplesmente expulsou um jogador do Flamengo. Muita gente contestou, é uma expulsão que ela é bastante discutível, mas eu também não tenho dúvida que se algum jogador do Corinthians no Maracanã, no mesmo lance, teria sido expulso do mesmo jeito. O que aconteceu a partir dali? O árbitro simplesmente não marca mais nada para o Corinthians, marca todas as faltas para o Flamengo, para o jogo, age ali como se fosse mais um, e com direito a um pênalti não dado, simplesmente claro no André do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas em nenhum momento pega a bola, só pega a perna do André, mas é claro, depois que expulsou um jogador do Flamengo, ele simplesmente parou de marcar qualquer falta para o Corinthians. Um pênalti ia menos ainda, né? Aí menos ainda que ele ia dar. Enfim, uma arbitragem ridícula. O Corinthians perde 2 pontos, não volta a não vencer na sua casa. E é isso. O que vocês acharam do jogo aí? Sobre o lance antes da Vila Belmiro e hoje do Hugo, como que vocês se responsabilizam a pressão em cima do Dorival? São 7 jogos sem vitórias, mas como a responsabilidade para vocês atletas? O Hugo pediu desculpa para a torcida. Como que vocês veem isso? Obrigado. Acho que a gente teve uma melhora nesses jogos. Então, os últimos jogos foi contra o Santos e hoje foi erros individuais. Eu assumo o meu erro. Isso também faz parte do futebol. Não foi a primeira vez e também não vai ser a última. A gente está ali dentro para muita coisa. Lógico que a gente quer sempre acertar, mas erros acontecem. E depois o Hugo fez uma grande defesa também que talvez ia complicar muito mais o nosso jogo. Mas é isso, a gente está muito incomodado com tudo isso, com já vários jogos sem vencer. E tirar proveito de tudo de bom que a gente fez hoje. A gente tentou atacar o Flamengo se fechou muito, muito bem por dentro, principalmente depois da expulsão, eles conseguiram se fechar. A gente tentou buscar as jogadas mais por fora, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Mas tirar proveito de tudo isso, aproveitar essa semana de 100 jogos e voltar melhor no próximo jogo contra o Fluminense fora de casa e buscar os 3 pontos. Gabriel, são 7 jogos, como você sabe bem, sem vencer, e aí o torcedor já começa a ficar meio impaciente. Aquele torcedor mais impaciente, ele pede a cabeça do Dorival. Mas quanto que você analisa a porcentagem de parcela de culpa aí nesses 7 jogos dos jogadores e da comissão técnica? Como é que vocês dividem tudo isso? Quanto que tem de parcela de culpa dos jogadores também? Como eu falei, eu sou o primeiro a vir aqui assumir meu erro, meus erros, né? E porque eu preciso melhorar cada vez mais, o Corinthians precisa de mim, o elenco precisa de mim. Então acredito eu que os jogadores também têm o mesmo pensamento, que a gente precisa melhorar cada vez mais. E quem ganha com tudo isso é o elenco, é o Corinthians. É normal vir a pressão, a gente é pressionado até nas vitórias, é normal, é o Corinthians. Se eu não quisesse esse tipo de pressão, eu parava de jogar futebol, ou talvez eu não vinha pro Corinthians. Eu ficava em outro lugar que tem pressão. E então é importante isso, é importante ter a pressão, porque senão talvez a gente se acomodaria mais e aí que as coisas seriam pior. Então cada um vir assumir seu erro. Como eu falei, eu sou o primeiro, outros jogadores também com certeza vai assumir os erros. O professor Dorival também sabe que pode melhorar também em questão a equipe. E acho que é isso. A gente precisa tirar proveito, né? Não só também falar que foi um jogo ruim, que não foi um jogo ruim. A gente tentou buscar o resultado. O Flamengo é uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada, tem grandes jogadores que podem decidir um jogo. E a gente conseguiu neutralizar eles e buscou o resultado, mas infelizmente não conseguiu os 3 pontos. Mas o proveito de tudo isso é levar para o próximo jogo.
Ali na zona mista do Flamengo, um dos diretores reclamou da arbitragem e citou o seu lance ali dentro da área, que era semelhante ao lance do Carrascal, o lance de expulsão, e chamou um pouco a atenção que você, eu acho, que assumiu a culpa ali do contato. O que aconteceu naquele lance? Uma jogada de área onde tem muito contato físico. E eu só fui tentar tirar o Jorginho e meu punho bateu no rosto dele. Então eu na hora eu fui para cima do juiz e falei, assumi o erro, falei o que tinha acontecido. Então acredito eu que o VAR também falou para ele a mesma coisa que eu tinha dito para ele. Então só foi nisso, não foi uma agressão, foi um movimento com o braço que eu fiz e tocou no rosto dele. Então não foi um lance para expulsão, não foi com o cotovelo. Talvez mesmo sem intenção, se eu fizesse o movimento e ele tocasse, aí sim era para expulsão. Mas o Flamengo também está no direito deles de reclamar, é normal, como a gente também reclamou em vários lances. No lance do André dentro da área, que para nós foi pênalti, ele não apitou. Que o VAR também deveria entrar, como ele entrou na expulsão, o árbitro dá o vermelho, o VAR acha que não é para vermelho, chama, ele manteve a decisão dele, então acredito eu que no lance do André ele deveria ter feito o mesmo e não fez. Gabriel, na reta final do jogo, o Memphis foi flagrado no banco de reservas com o celular. Eu queria saber como isso bate dentro do vestiário, que tipo de postura vocês vão ter em relação a isso. Olha, eu não posso te falar nada sobre isso porque eu não vi, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei o que ele estava fazendo ali. Se realmente ele estava com o celular. Então eu não posso falar nada. Talvez se a comissão técnica ou os capitães ver que era algo que não tinha importância ele estar com o celular, vai chamar a atenção dele. Gabriel, o Corinthians está há 5 jogos sem vencer no campeonato. Como é que você acha que a data FIFA pode ajudar no desempenho da equipe para voltar a vencer no campeonato? Acredito eu que nos treinamentos a gente vai melhorar. Vai ter um tempo de descanso, né? Lógico, a gente também precisa também desfrutar um pouco da família, desfrutar um pouco de tudo do que deixa o futebol um pouco de lado. E depois voltar 100% no futebol, voltar a treinar, melhorar o que a gente precisa melhorar, porque a gente vai ter tempo. O professor Dorival sabe do que a gente precisa melhorar. Nós, jogadores também, a gente sabe do que é necessário para o Corinthians brigar lá em cima, porque um clube como esse não pode ficar abaixo, não pode. Isso aí não passa na nossa cabeça e a gente não pode deixar isso acontecer. Então isso vai ser uma semana boa de tudo isso, de refletir, né? Já são vários jogos sem ganhar. A gente se sente pressionado, que é normal e até bom essa pressão. E na próxima semana a gente vai estar 100% recuperado. Os jogadores que estão, talvez, fisicamente que não estão muito bem. O Lingard também, que é um jogador que acho que já vai estar apto para jogar. Então, um jogador também que vai agregar muito no nosso time. E a gente vai com força máxima contra o Fluminense e vai buscar os 3 pontos. O Gustavo Henrique já tá por aqui, tá, Luan? Pra falar com a gente, tá? Vai nessa. Perfeito. Boa noite. Gustavo, mais uma partida do Corinthians, infelizmente, sem vencer. Queria que você falasse quando que os jogadores dividem essa parcela de culpa aí junto com o Dorival, porque você sabe que parte da torcida já tá pressionando bastante o treinador também. A parcela de culpa de todo mundo é responsável. Quem dá fora, quem joga, da comissão, dos funcionários mais simples. Acho que é a responsabilidade de todo mundo. A gente que está dentro de campo ali, a gente procura fazer o nosso melhor. Realmente os resultados não estão vindo. Mas acredito, como eu falei ali, a gente vem fazendo bons jogos. A gente fez bom jogo contra o Santos, contra a Chapecoense. E hoje, ao meu modo de ver, o primeiro tempo também a gente foi muito bem. Depois da expulsão ali, eu acho que o jogo ficou muito parado, o árbitro meio que começou a compensar tudo, mas incomoda todo mundo, incomoda a gente também essa questão, porque a gente sabe que a gente não pode ficar tanto tempo sem ganhar e a gente sabe que o futebol é de resultados. Quando não vem resultado, vem cobrança em todo mundo, vem cobrança para cima do treinador e do nosso lado também. Então a gente tem que trabalhar, ver o que a gente tá errando para que a gente melhore e que os resultados venham. Como que vocês recebem a crítica que o Corinthians tem dificuldade com um jogador a mais? O pessoal já começa a falar que toda vez que eles têm um a mais,
Corinthians vai encontrar mais dificuldade, o jogo parece que fica até mais difícil do que o 11 contra 11. A gente, na verdade, a gente precisa ter um pouquinho mais de Jogue com responsabilidade. também ter um a mais e tentar entrar de qualquer jeito, porque do outro lado também tem um time que se defende. Santos contra Chapecoense. Sem vencer. Queria que você falasse quando que os jogadores dividem essa parcela de culpa aí junto com o Dorival, porque você sabe que parte da torcida já tá Ficar tanto tempo sem ganhar e a gente sabe que o futebol O Corinthians tem dificuldade com um jogador a mais, né? O pessoal já começa a falar que toda vez que eles têm um a mais, o Corinthians vai encontrar mais dificuldade, o jogo parece que fica até mais difícil do que o 11 contra 11. A gente, na verdade, a gente precisa ter um pouquinho mais de ímpeto, né? De tentar encurralar nosso adversário, tentar trabalhar. Não adianta também ter um a mais e tentar entrar de qualquer jeito, porque do outro lado também tem um time que se defende. A gente precisa ter mais paciência, trabalhar um pouco mais a jogada para que no momento certo a gente possa fazer as infiltrações necessárias e agredir nosso adversário. Gustavo, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Gabriel Paulista. Há um tempo atrás, né, há um mês, um pouco mais de um mês, o Corinthians era campeão contra esse mesmo Flamengo, muita festa lá em Brasília, e hoje, ao contrário, né, a torcida vaiando, um tempo de estabilidade. Como conquistar de novo a confiança do torcedor? Acredito que o principal fator agora é ter tranquilidade. Como eu falei, a gente vem se doando, a gente vem correndo, fazendo o nosso melhor, mas a gente sabe que time grande exige resultado, exige não só performance, como resultado também. Quando o resultado não vem, a cobrança realmente tem que vir, a gente tem que aceitar as críticas, aceitar essa cobrança, tentar melhorar, tentar ver no que a gente está errando, para que cada um individualmente melhore, tanto da nossa parte como da comissão, para que a gente possa retomar as vitórias. Mas acredito que a gente está no caminho certo, mas as críticas realmente são é o que eu falo, quando as coisas estão bem, a gente precisa manter a tranquilidade, quando as coisas estão mal, a gente precisa manter a tranquilidade também. Então, quando se joga num time grande, a gente sabe que o resultado é primordial e a gente não vem conseguindo, mas a gente vai trabalhar para dar alegria novamente para o nosso torcedor. Gustavo, você está desde o começo do trabalho do Dorival e queria que você avaliasse, falar um pouco da torcida, do lado do jogador, dia a dia com o Dorival, para dividir essa responsabilidade e também mostrar para o torcedor como que é o dia a dia e como vocês avaliam o trabalho dele. Cara, nosso dia a dia é muito, muito bom. Eu amei estar aqui, eu amo frequentar o clube, eu amo estar no clube pelos funcionários, pela leveza que é o CT. É um dos clubes mais leves que eu já trabalhei, e a gente tem o respaldo da nossa diretoria. A gente sabe que quando se joga num time grande, a cobrança realmente vem, quando os resultados não vêm. O professor tem o nosso respaldo, nossa confiança. Mas é o que eu falei, a gente precisa melhorar, a gente precisa buscar os resultados, ver onde a gente está errando para que a gente possa evoluir e voltar a vencer. Primeiro, vamos recordar, o Rodrigo já teve uma atuação bem complicada no jogo do Corinthians ano passado contra o Internacional em Porto Alegre. Então ele já deixou uma situação embaraçosa de relação dos jogadores, do clube, com a arbitragem dele, que foi muito ruim, lá num pênalti no final do jogo, uma arbitragem como um todo complicada. E aí esse ano tivemos o jogo na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, em que, mais uma vez, uma arbitragem muito complicada, deu 14 minutos no final, deu 9, depois mais 5, expulsou o membro da comissão técnica. No intervalo, os jogadores já estavam indignados com a atuação dele. Eu sei porque eu frequento o vestiário antes, durante, depois do jogo. Então, no intervalo, já tinha uma queixa geral, e, mais uma vez, uma arbitragem muito ruim do senhor Rodrigo José Pereira contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense. Então, o que nós fizemos? Eu tive uma conversa na CBF com o presidente da comissão de arbitragem, com o Sintra, e falei de forma muito direta a ele. Não é a questão do veto, né, porque a comissão de arbitragem não gosta que a gente faça veto, que sugira o veto, mas nós colocamos de forma muito clara que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians esse ano. Eu falei pessoalmente com o Sintra, disse, Sintra, o Rodrigo tem uma situação difícil, os jogadores já rejeitam, a comissão técnica rejeita, o Corinthians rejeita a arbitragem desse profissional. Então, tente evitar que ele apite jogos do Corinthians, pelo menos até o final do ano. Eu falei com ele pessoalmente e sugeri, né, não é um veto, porque eles não gostam que veta. Então, sugeri
que não apitasse mais. Então, o que é que o bom senso mandava? Que ele não apitasse mais jogos do Corinthians, né? Mas eis que o que acontece num jogo desse porte, desse tamanho, um clássico enorme como é Corinthians e Flamengo, eis que vem Rodrigo José Pereira de novo apitar o jogo do Corinthians, mesmo com os erros que vinham anteriormente. Tem um erro anterior ainda, o jogo contra o Grêmio, lá atrás, um pênalti no Bidu. Então tem muita coisa negativa do senhor Rodrigo em jogos do Corinthians. Então o bom senso diz, não bote esse cara para apitar, tem tantos hábitos, mas colocaram o Rodrigo. E aí vem o jogo de hoje, em que depois da expulsão não teve mais jogo, picotou o jogo direto depois da expulsão, não teve mais jogo, porque quando vai um jogador expulso do outro time, a tendência é que quem está com um jogador a mais avolume o jogo, busque o gol, que o tempo que tem ali para se tentar a vitória, que foi o que o Corinthians fez, buscou a vitória o tempo todo, as substituições, as trocas, buscando a vitória. Mas não teve mais jogo, picotado o tempo todo. Então isso já foi um ponto muito ruim na arbitragem dele. O pênalti foi absurdo, escandaloso, e deveria ter sido dado no campo. Quando se vê a imagem, ele está de frente para o lance. É muito claro, está de frente para o lance. Então, ele deveria ter dado no campo. Mas já que ele não deu no campo, o senhor Wagner Hellway do VAR deveria ter chamado. Deveria ter chamado. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. Mas a arbitragem que estava no campo não deu. E o VAR também não chamou para revisar, né? Então, prejuízo direto, possibilidade da vitória ali através de um pênalti. Falta de critério. Lá no jogo contra o Atlético Paranaense, ele deu 14 minutos de acréscimo. 9 mais 5. Nunca vi dar 5 depois de 9. Primeira vez que eu vi na minha vida, 5 depois de 9. Aí aqui deu 10, com todas as pausas que houve, e não cumpriu os 10. Acabou antes dos 10 minutos completados. Tinha uma falta ali a nosso favor que poderia ter um gol, né? Teve uma situação também, empurrou o Garro ali no final, acho que não é conduta da arbitragem, né? Não é algo que se deva fazer. Então, já que eu fiz uma fala privada, né, com o Sintra, com a comissão de arbitragem, que respeito muito o trabalho deles, mas erraram nessa escala, a prova foi o que aconteceu nesse jogo de hoje. Então eu fiz uma fala privada sugerindo que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians. Agora eu faço uma fala pública que o Rodrigo não apite mais jogos do Corinthians. Já que a fala privada não funcionou e ele veio para um jogo desse porte e atrapalhou o jogo, então deixo agora a fala pública para que o senhor Rodrigo José Pereira, árbitro FIFA, não apite mais jogos do Corinthians, porque o histórico dele com a gente é muito ruim, sempre de prejuízo. Então, essa é a nossa fala sobre a arbitragem.